Hoje eu quero ministrar uma mensagem para a igreja. Eu ministrei sobre esse texto há um tempo atrás, falando sobre outras revelações. Quinta-feira, Deus usou a vida do Daniel para falar também sobre essa passagem de Jonas. Mas hoje eu quero trazer outras revelações também, outros assuntos aqui para nós. Quero falar sobre a tempestade que nós enfrentamos, que muitas vezes, se não todas as vezes, as tempestades que a gente enfrenta na vida, elas são geradas e criadas por nós mesmos. E da mesma forma que é a gente que cria as nossas próprias tempestades, nós também temos o poder de parar essa tempestade. Então eu queria que você não deixasse nada nem ninguém tomar a tua atenção a partir de agora. Não será uma palavra que você vai ficar dando glória a Deus toda hora, aleluia, aplaudindo, também isso não importa. Não quero que você se emocione, eu quero que apenas você entenda o que Deus está falando e o mais importante, que o Espírito Santo te convença de algo, para que você se posicione e não atrase mais o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo para a direção contrária, ele desceu para Jope e ali então encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem do próprio bolso e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento. Quem mandou o vento? Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio então ficasse mais leve, começaram a jogar as cargas no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e havia se deitado e caído num sono profundo. Versículo 6. O capitão do navio encontrou ele ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar agora na sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. E eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e eu adoro o Senhor, Deus do céu e que fez o mar e a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade então piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você agora, para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi a minha culpa, por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram então a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirar a vida deste homem, pois és tu, Senhor, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. E eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício e fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Diga amém. Feche os teus olhos, ore a Deus agora, peça para que Deus possa me usar para falar com você. Senhor, que em nome de Jesus,
que eu não diminua aqui agora, mas que eu desapareça e que só a tua glória se manifeste nesse lugar. Fala com a tua igreja, fala primeiro comigo, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, Senhor. O primeiro a ser tratado aqui sou eu essa noite, mas que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, porque são palavras assim, de confronto, direto do Senhor conosco, que nos faz ser homens e mulheres melhores na tua presença. Assim eu te peço, me usa com graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Aleluia. É uma história bem conhecida, os irmãos sabem que Jonas, ele era um profeta de Deus, foi alguém que recebeu um chamado para ser um porta-voz de Deus. Esse homem ele foi enviado pelo próprio Deus, pelo menos direcionado, para ir até a cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade. Deus direcionou Jonas para ir até aquela cidade e pregar o arrependimento para aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus queria mudar a vida daquele povo. Deus queria que eles se arrependessem do pecado deles. Nínive era uma cidade perdida. As maiores barbaridades que você possa imaginar acontecia ali naquele lugar. E Deus então manda Jonas ir lá agora e pregar para eles dizendo: olha, se arrependam do pecado de vocês ou Deus vai destruir vocês. E os ninivitas não era qualquer pessoa, eles eram um povo totalmente perdido, pervertido e maldoso. Então Jonas, de certa forma aqui, ele tinha lá suas desculpas humanas para fugir. Não que deveria, mas ele tinha. Jonas estava com medo. Jonas acabou então tomando uma péssima decisão de fugir da presença de Deus. O que gerou então uma série de consequências ruins na vida dele. Porque quando você foge de uma direção que Deus te dá, quando você foge da vontade de Deus, quando você não obedece aquilo que Deus fala com você, então você acaba atraindo para a sua vida consequências muito ruins. E deixa eu começar a pregar para você aqui então. Às vezes nós tomamos algumas decisões na nossa vida, decisões erradas, por causa de um momento ruim que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Quem já fez isso aqui? A maioria de nós fizemos. E dependendo da decisão que nós tomamos, preste atenção nisso, dependendo da decisão que a gente toma, nós acabamos então pagando um preço muito alto por isso. Acabamos atraindo para a nossa vida grandes tempestades com as nossas próprias mãos. Você vai ver aqui que Deus foi quem enviou o vento causando a tempestade. Tudo para corrigir, mas por que Deus fez isso, Danilo? Você vai ver o amor de Deus aqui. Deus às vezes permite isso. O próprio Deus manda tempestades na nossa vida para corrigir a nossa rota e nos colocar de novo dentro do propósito dele. Porque você pode fugir o tanto que você quiser, mas a Bíblia diz que você pode fazer os planos que você quiser, tentar fugir de Deus, mas a Bíblia diz que o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse prevalecerá. Então eu venho aqui essa noite trazer uma palavra de alerta para alguém que está aqui, talvez lá na internet também. E a palavra é: cuidado, muito cuidado, para que você não tome decisões permanentes ou definitivas, por causa de um momento ruim que você está vivendo, que você está passando. Por que eu estou fazendo esse alerta aqui? Porque tudo na vida passa. Talvez agora você está passando por um momento ruim, mas cuidado para que você não tome algumas decisões, faça algumas escolhas erradas, que depois você não vai poder voltar atrás. Sabe por que você deve tomar cuidado? Não haja por impulso, não haja em cima de emoção, porque tudo na vida passa, e daqui a pouco esse momento ruim já vai ter passado, e você não vai ter mais como voltar atrás, dependendo da tua decisão. Então preste atenção essa noite no que Deus está falando aqui. Eu costumo dizer sempre para vocês aqui, que em momento de crise, não é momento de tomar decisão. Isso é uma grande verdade. Todas as vezes que você agir, que você tiver uma crise estabelecida em qualquer área da sua vida, você estiver agindo por emoção, você agir em cima de sentimento, emoção, ou diante da crise, você vai fazer uma escolha errada.
vai falar o que não deve, vai magoar quem não deve magoar. Preste atenção, momento de crise não é momento de tomar decisão. Eu passo por muitos momentos difíceis, muitos momentos ruins, e às vezes a minha carne grita, e então esses dias eu quase tomei uma decisão. Aliás, eu já tinha tomado a decisão, e se não fosse a minha esposa, o presente que Deus me deu, eu acho que eu tinha me arrependido da decisão que eu tomei. Aplauda Jesus pela vida dela. Coloque para mim, Jonas 1, versículo 3. Olha aqui. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali ele encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe da vontade do Senhor. Olha aqui para mim. Sempre que você foge de Deus, da direção que Ele te dá, você nunca avança, você só retrocede. Vou repetir, tem alguém aqui que você precisa gravar isso. Sempre que você fugir da vontade de Deus, que você não obedecer a direção que Ele te dá, você nunca vai avançar, você sempre vai retroceder. Sempre que você fugir da vontade de Deus, dos planos de Deus na sua vida, você nunca vai subir, você vai só afundar. Você prestou atenção? Jonas só desceu. Desceu para Jope, o texto diz. Ó, desceu para Jope, comprou a passagem, entrou no navio, desceu para o porão. E depois ele desceu para o fundo do mar. Então quando você foge da vontade de Deus, você nunca sobe, você só desce. Acaba de repente fechando portas que estavam abertas, escancaradas para você. Porque enquanto você está no centro da vontade de Deus, pega isso aqui. Enquanto você está no centro da vontade de Deus, está colocando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E ao contrário também é verdade. Quanto mais você se aproxima de Deus, faz a vontade dEle, obedece a direção que Ele te dá, mais você avança, mais você sobe na vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Mas as coisas, quanto mais você vai obedecendo a Deus, parece que as coisas, parece não, as coisas vão cooperando ao seu favor. Não é isso que está escrito? Todas as coisas, não são algumas. Todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então olha que interessante isso. Porque quando você obedece a Deus, você está provando para Ele em atitude que você ama Ele. Porque Jesus disse isso. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então quando você, o que Jesus está falando aqui? Se você me ama, você me obedece. Quando você obedece a Deus, você está provando o seu amor para Ele. Se você me ama de verdade, não é da boca para fora, não é de mentirinha, mas se você me ama verdadeiramente, Ele dá ênfase nisso. Você guarda os meus mandamentos. Quando eu te dou uma direção, você me obedece. A cidade de Nínive, olha que interessante isso. Tem uma grande revelação aqui. A cidade de Nínive ficava de onde Jonas estava, Jope. Ele desceu para Jope, aonde ele ia embarcar no navio. De onde ele estava até a cidade de Nínive, sabe quantos quilômetros dá? Eu vou arredondar aqui para ficar 830 e pouco, 800 quilômetros. Mas para ir para Tarsis, de Jope para Tarsis, para onde ele fugiu da vontade de Deus, sabe quantos quilômetros tinha? 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. 8 vezes 5, 40. 80 vezes 5, 400. 800 quilômetros. 800 vezes 5, 4.000. 5 vezes mais longe. E aqui o texto vai dizer que ele põe a mão no bolso e ele compra a passagem do próprio bolso. Ele paga a passagem, com certeza ele pagou muito mais caro, sim ou não? Ele pagou muito mais caro, mas por que ele pagou mais caro? Porque era muito mais longe. Você pegar um ônibus aqui, de repente um avião para ir para São Paulo, a passagem para você ir para Natal é muito mais caro, porque é muito mais longe. Quem está entendendo? Ou seja, sabe o que eu aprendi pesquisando essa distância aqui? De um lugar para o outro? O preço da minha desobediência, pega isso aqui, sempre será mais alto do que o preço de obedecer a Deus. O preço da desobediência sempre será muito mais alto do que o preço da desobediência. Aliás, a Bíblia diz que a desobediência
acaba sendo um pecado. A desobediência, o pecado, tem um preço, e esse preço é muito alto. Aliás, fala que tem um salário para o pecado. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário, o preço da desobediência, do pecado, sabe qual é? A morte. Então quando eu desobedeço eu morro, espiritualmente falando. E consequentemente, fisicamente depois. Quem está entendendo, diga amém. Então Jonas preferiu pagar muito mais caro, pôr a mão no bolso, investiu para desobedecer a Deus. Olha, vê se pode. Mas a pessoa tem dificuldade de fazer alguma coisa na obra de Deus, para Deus, mas para desobedecer a Deus, aí ele pôs a mão no bolso, aqui está falando. Ele fez um investimento para fugir da vontade de Deus. E Deus está alertando alguém aqui essa noite, dizendo para você, pense bem antes de agir, porque o preço da sua desobediência sairá sempre muito mais caro do que me obedecer. Porque de mim ninguém zomba, de tudo que o homem planta, certamente ele colhe. Igreja de Cristo, hoje é Santa Ceia, dá para ouvir até os pernilongos passar aqui, ó. Nós sempre vamos pagar, estou me incluindo nisso aqui, nós sempre vamos pagar muito mais caro, desobedecendo a Deus, do que obedecendo. Você deve conhecer, tem pessoas pagando, tem muitas pessoas pagando um alto preço para desobedecer a Deus. A pessoa precisa inventar, meu Deus, a pessoa precisa inventar um monte de mentira para poder esconder um erro. É um preço alto. Ela não pode cair em contradição e ela tem que lembrar da mentira no outro dia para sustentar. Quem está entendendo? Fora as coisas que ela precisa fazer escondida, de medo de alguém descobrir. É um alto preço. Já é difícil você ter a vida como um livro aberto, não dever satisfação para ninguém, levantar, já é difícil. Agora você imagina uma situação dessa. Quem está comigo aqui? Você acredita que tem gente que tem que ter, eu não tenho nada contra isso, tem gente que tem que ter 2 números de telefone. Eu tenho 2 números de telefone, só que os 2 é real. Pronto, falei. Tem gente que tem 2 números de telefone, um que ninguém sabe e o outro que é real. Você acha que para por aí? Tem pessoas que precisam mudar o nome de alguns contatos na agenda, de medo do marido ou a esposa pegar o celular. Como que eu vou pôr aqui? Secretária do trampo. Não. Vou pôr João Borracheiro. Marmitex. Pegou a revelação lá. Eu estou dando um tempo para você refletir sobre isso. O preço da desobediência é muito mais alto. Sabe por quê? Porque a pessoa vive desesperada, com medo de ser descoberta. Não tem paz, nem fora de casa, nem dentro de casa. Deita à noite, não consegue dormir, tem medo. Medo do quê? Do telefone tocar. Quando não coloca no modo avião. Antes de entrar em casa, tem que parar uns quarteirões antes e apagar algumas conversas, algumas mensagens. É um preço alto. Outra coisa importante, da mesma forma que a desobediência é muito mais caro, o preço é muito mais alto do que a obediência, o não perdoar, meu Deus, o não perdoar, o preço é muito mais alto do que você liberar o perdão ou pedir o perdão para alguém. Eu vou entrar nisso aqui com você. A pessoa não perdoa e depois ela não entende o porquê tanta opressão na vida dela. O porquê que algumas portas estão se fechando e porquê que outras não estão abrindo. A pessoa não entende, sabe o porquê que para ela parece que está tudo mais difícil. Depois não sabe porquê que está com a vida paralisada, apesar de estar na igreja, não perder um culto. Ela não entende o porquê que a vida dela não deslancha, não avança, não prospera. Sabe o que é isso? Falta de liberar o perdão. O coração está pesado. Danilo, mas perdoar aquele que me feriu é um preço muito alto, não é fácil. Deixa eu te falar uma coisa, alto é o preço que talvez você já está pagando, irmão, para viver desse jeito. Com o coração sujo, pesado, com mágoa, rancor, ódio. Não é o teu caso não, mas muitas pessoas desejam vingança. Sabe o que é isso aos olhos de Deus?
Não tem paz, sabe? Quando vai dormir, quando vai tomar banho, quando vai jantar. Não tem paz, é o tempo todo alimentando a mágoa, tomando todos os dias um copinho de veneno, esperando que o outro vá passar mal e morrer. É como dar facada no próprio peito, esperando que alguém vai sentir a dor. E cuidado, hein? Muito cuidado, para que você não esteja pegando de repente a sua mágoa, o seu rancor, e esteja servindo desse veneno para outras pessoas. Abraça a causa. O problema está com você? Resolva. Cuidado para você não estar servindo desse veneno para alguém que não tem nada a ver com o seu problema. Cuidado para que de certa forma você não esteja envenenando as pessoas. Irmão, tem gente que tem a capacidade de não ir numa festa, talvez de família ou do trabalho, eu não sei. Uma pessoa que não tem capacidade de permanecer num local somente porque outra pessoa vai estar naquele local. E você acha mesmo que isso não é um preço alto? Na verdade não é só um preço alto, isso aqui é vergonhoso, ainda mais para alguém que se diz cristão. E eu quero acreditar que nós não temos ninguém aqui assim, amém? Mas se esse é o teu caso, escuta o que eu vou te falar aqui. Fale qualquer coisa para os seus amigos. Fale qualquer coisa. Fala que você gosta de frequentar a igreja, que você é um simpatizante da palavra de Deus, mas não fale que você é um cristão. Por favor, não envergonhe o nome de Deus. Não envergonhe o nome de Deus. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que geram mágoa, ressentimento, mas se nós temos Deus na nossa vida, nós temos facilidade em perdoar. Escuta o que eu vou te falar aqui. Perdoar é difícil para o ser humano, mas quando você perdoa, você fica livre. Diga comigo assim, liberdade. É disso que Deus está falando. E quando eu perdoo, eu não continuo com raiva. E se eu perdoo, se eu tenho Deus na minha vida, eu não continuo com raiva, eu não continuo com amargura. Eu posso encontrar a pessoa na rua, dependendo da gravidade da situação, numa festa, onde quer que seja. Eu cumprimento a pessoa com educação. Eu posso não ter mais afinidade, eu posso não sentar junto de repente, eu posso não bater papo, mas se eu tenho Deus, eu não ignoro a pessoa. Eu cumprimento e cumprimento com educação. Quem está entendendo? Porque antes de ser crente, nós precisamos aprender a ser gente. Porque você ser crente, vou falar, você ser crente é opção de vida eterna. Agora você ser gente é questão de educação, de humanidade. Quem está comigo aqui? Tem pessoas que têm a capacidade de falar assim, imagina, independente do que aconteceu, eu não tenho mágoa. A mágoa não faz parte da minha vida. Eu não sinto mágoa, eu não tenho mágoa. E quando fala o nome da pessoa, muda até a fisionomia, enruga a testa, só falta dobrar a mãozinha para trás assim, ó. E manifestar. Eu tenho liberdade para falar isso aqui, porque eu sei que isso aqui não serve para você, mas é um alerta. As pessoas preferem pagar um preço alto, e o pior, a prestação pelo resto da vida, a prestação até morrer, sendo que é muito mais fácil você perdoar, porque quando você perdoa, aleluia, o pagamento é à vista. É um preço alto na hora também, não é fácil. Que preço é? O preço de quebrar o orgulho. Não é fácil, mas quando você paga, o pagamento é à vista, e logo você fica livre, aleluia. Aplauda o Senhor. Deus está convidando algumas pessoas aqui hoje para viver livre. Livre do teu passado, livre do que te fizeram. Sem contar que o não perdoar muitas vezes faz as pessoas perder muita coisa na vida. Talvez você já passou por isso, ou você conhece alguém que já passou por falta de perdoar, por não perdoar, perde casamento, perde família, perde ministério, perde amizade, perde emprego. Irmão, o preço é muito mais alto, tanto da desobediência quanto o não perdoar. Coloque para mim o versículo 5 e 6, por favor. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um para o seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas
tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ele e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Olha aqui para mim. O texto vai dizer que então nesse momento, depois desse momento, eles começaram a fazer, sabe o que? Pega a revelação aqui. Eles começaram a jogar as cargas e as malas no mar, na intenção de deixar o navio, a embarcação, a minha vida, na intenção de deixar o navio mais leve. E começaram agora a jogar as cargas fora do navio. Entenda isso. O desespero fez com que eles lançassem fora do barco a carga errada. Deus vai falar com alguém aqui, presta atenção. O desespero fez com que eles começassem agora a lançar para fora da vida, lançar para fora da embarcação a carga errada. Eles estavam jogando fora o que não deveria jogar, porque ali tinha coisas valiosas. Ali naquelas cargas tinha coisas de valores. Quantas vezes, igreja, vamos trazer isso para a nossa vida, quantas vezes nós lançamos coisas fora da nossa vida, coisas de valores, achando que estamos desfazendo das coisas certas, quando na verdade aquilo que estamos dispensando ou mandando embora da nossa vida nunca foi a causa da tempestade. Sabe, irmão, as causas da tempestade, como diz o tema que nós enfrentamos na vida, a maioria vem de dentro, não é de fora. A maioria das tempestades que a gente enfrenta vem do lado de dentro, elas estão dentro. Algumas pessoas acabam com tudo, achando que o problema está fora. Acaba com família, acaba com casamento, acaba com a saúde, acaba com tanta coisa. Mas a causa real da tempestade, a raiz do problema, ainda continua lá dentro. E o pior é que depois que jogou as cargas fora, desfez a família, e fez isso, e lançou fora, achando que era a carga certa. Não. E daqui a pouco vai perceber a burrada que fez. Tomou uma decisão, sem perceber a burrada que estava fazendo. E agora já não dá mais para buscar as cargas. Por isso que eu falei no início da mensagem. Cuidado para você não tomar uma decisão definitiva, que depois talvez você não tenha como voltar atrás. Quem está entendendo? Cuidado para que você não lance fora da sua vida coisas importantes, de valor, para correr atrás talvez de coisas momentâneas. Você quer um exemplo? Eu estou falando de colocar para fora da nossa vida coisas importantes, certo? Uma pessoa, por exemplo, eu vou falar isso por isso que tem muitos casos desse aqui, que eu já atendi também, várias vezes. A pessoa está com problema às vezes financeiro, e ela pensa: eu preciso pagar minhas contas. É verdade, você tem que pagar mesmo. Paga o que você deve. Agora então, a pessoa, ao pensamento, agora eu vou ter que trabalhar, então eu vou ter que trabalhar mais, e por esse motivo agora, pastor, eu não posso mais vir na igreja. Olha o laço do diabo. Eu vou parar aqui. Tem bastante tempo ali, deixa eu dar uma explicação para você. Olha o que o diabo faz, daqui a pouco eu volto aqui. Deus está me trazendo um entendimento aqui. O diabo, ele sempre vai agir na sua necessidade. A pessoa está endividada, ela precisa de dinheiro, então ela está começando uma caminhada com Jesus. Isso aconteceu com você. Pronto, falei. Mas Deus deu vitória, hein? Glória a Deus. E agora o diabo a pessoa começou uma caminhada com Jesus, ela está endividada, e Deus começa a fazer a obra, mas aí então o diabo vê isso e ele fala: ela está endividada, e ele abre uma porta de emprego, uma boa proposta, exatamente nos dias dos cultos e os horários dos cultos. Pastor, foi de Deus, tem um testemunho para dar? Me conta, qual que foi? Abriu uma porta para mim, só que tem um porém: eu não vou poder mais vir no culto. Irmão, eu não gosto de frustrar o sonho de ninguém, mas espiritualmente falando, eu tenho que dar a direção. E a escolha é sempre da pessoa, porque eu não posso tomar decisão por ninguém, até porque eu não vou pagar as contas da pessoa. Assim como as consequências são delas, a escolha também. Mas eu preciso dar direção. Você quer saber o que eu faria? Eu faria no seu lugar? Eu esperaria outra porta. Porque isso é um teste de Deus com você. Como você começou a andar com Deus agora, redobra atenção aqui,
Você começou a andar com Deus agora, o diabo vem e abre uma porta em cima de uma necessidade que você está. E você acha que é de Deus. Ah, mas o diabo não ia me abençoar, irmão. O diabo quer tirar você da obra linda que Deus está fazendo na sua vida. Pensa comigo, se Deus é poderoso e Ele abre a porta que Ele quiser, a hora que Ele quiser, sim ou não? Por que que Deus, o mais interessado que você esteja firme na presença dEle, para que Ele possa realizar essa obra que Ele começou, por que que Ele abriria uma porta nesse horário para você? E justamente nos dias e horários de culto. E às vezes é um teste de Deus. O diabo está armando, mas Deus já está te testando, porque Deus prova para depois aprovar. Já teve muito testemunho aqui, que eu dei essa direção para a pessoa, isso é o que eu faria no seu lugar, amém? Fica à vontade, essa é a minha direção. E a pessoa, pastor, eu não vou, é Deus que está me provando. Na outra semana, abriu uma porta, para ganhar quase 2 vezes o que ela ia ganhar, em uns horários que não tirava ela de nenhum culto. Quem está entendendo isso aqui? Então o diabo muitas vezes ele vem na nossa necessidade. Uma prova disso é Jesus no deserto. Ele estava 40 dias e 40 noites jejuando. Ele era Deus, mas estava 100% homem. A maior necessidade dele naquela hora que era? Comer. A primeira tentação que o diabo vem, transforma essas pedras em pão. Está entendendo? Eu queria passar para vocês. Então entenda onde eu quero chegar aqui. Aí a pessoa fala, agora eu preciso pagar minhas contas, então pastor, eu não vou poder mais vir para o culto. Eu não vou poder nem ficar muito com a minha família agora, porque enquanto eu não pagar essa dívida, eu tenho que trabalhar de dia, de manhã, de tarde, de noite. Então eu quero chegar aqui, a pessoa começa a cortar, afastar da vida dela, coisas que jamais deveria ser cortada. Coisas que, na verdade, deveria ser prioridade, jamais negociada. Presença de Deus, família. Mas agora uma proposta vem, a pessoa está jogando fora da embarcação, fora da vida dela, as coisas mais importantes que tem. Ela vai lançando fora da vida dela, da embarcação, coisa que nunca foi a causa da tempestade. Vou falar uma coisa para você aqui. A maior parte dos problemas financeiros das pessoas não é o pouco ou a miséria que elas falam que ganham, mas é o muito que elas gastam sem ter e sem poder. Vou repetir isso. A maior parte dos problemas financeiros das pessoas não é o pouco que elas falam que ganham, mas é o muito que elas gastam sem ter e sem poder. A solução dos problemas financeiros na vida de qualquer pessoa, sabe o que é? Não é ganhar mais, como as pessoas pensam, mas é aprender a conduzir a vida com aquilo que ela tem. Viver dentro da realidade. Quem está entendendo isso aqui? É ser feliz com aquilo que tem. Dentro da sua realidade, seja feliz, viva intensamente dentro da sua realidade. E quando Deus vê isso, Ele vai ver que você está pronto então a subir de nível, e Ele mesmo vai fazer isso. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, ou para alguém que está aqui, o problema não está no trabalho, o problema não está no casamento, o problema não está na igreja, não está fora, está dentro. Se resolva, encare os seus conflitos, os seus complexos de inferioridade. Como que eu faço isso, pastor? Faz uma TRE, uma terapia racional emotiva. Você não precisa nem ir no psicólogo, nem no psicanalista. Você mesmo faz isso no espelho. Terapia racional emotiva. Confronte você, pergunte, converse com você. Pastor, acho que eu sou louco. Às vezes ela passa lá no banheiro e fala, o que está acontecendo aí? Nossa, eu estou com uma raiva. E eu estou lá no banheiro do espelho e ela fica só ouvindo na porta. Tá tudo bem aí? Terapia racional emotiva. Estou com uma raiva. Quem que está com raiva? É eu. De quem que é a raiva? É minha. Então se resolva. E às vezes a gente acha que o problema está fora. O problema está dentro, está aqui, ó. Está aqui e está aqui, ó. E a gente quer achar um culpado. Está com raiva. Quem que está com raiva é você. A raiva de quem é sua. Se resolva. Se você sabe que o problema está aí dentro, abre o porão hoje. Olha o que Deus está falando aqui. Joga esses Jonas daí fora, irmão. Põe ele para fora, faça isso rápido, antes que o seu barco afunde. E o pior, antes que o seu barco afunde, e pessoas inocentes pagam um preço que não tem nada a ver com eles. Pagam um preço alto por causa de você. Tem algo aí dentro do porão, diga assim, o porão é o meu coração. Tem algo aí dentro do porão que precisa ser colocado para fora hoje, nessa noite de Santa Ceia.
Tem algo aí dentro do porão que precisa ser trabalhado, mudado, talvez confessado. Abre o porão hoje, abre o coração. Quer um conselho? Jogue Jonas para fora, mas não jogue mais o resto da carga. Para de fazer escolhas erradas, para de lançar fora da sua vida pessoas que não têm nada a ver com isso. Resolva os seus conflitos. Você já perdeu muita coisa, você não acha? Chega. Lança fora da sua vida aquilo que tem prejudicado você, aquilo que tem feito você perder coisas importantes. Lança fora. Aquilo que tem causado desespero, aquilo que tem te causado preocupação, lança fora, o Senhor está falando. Deus está dizendo, chega de viver afundando, fugindo, se escondendo o tempo todo. Toma uma atitude. Joga o Jonas no mar. É uma mágoa, é um ressentimento, é uma raiz de amargura. O que é? Pega hoje, joga o Jonas no mar. E essa tempestade vai se acalmar. Só não lance coisas de valores, que realmente importa e deve ser preservada. Olha para cá, eu vou encaminhar para o final aqui, já estou terminando. O capitão do navio encontra com Jonas no fundo do porão, e ele estava dormindo. O texto diz que ele estava num sono profundo. E o capitão então acorda ele e pergunta para ele, o que você está dormindo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Desperta, olha Deus falando com alguém, desperta desse sono. Levanta daí, ore para o seu Deus e peça para Ele ter misericórdia de nós, nos revelar qual é a causa dessa tempestade. E sabe o que mais me chamou a atenção aqui? É que Jonas, pelo menos ele teve a dignidade de nem fazer uma oração como o capitão pediu. Ele nem orou a Deus, sabe por quê? Porque Jonas tinha temor. E tem momentos que se você tem temor a Deus, é melhor nem orar. Credo, pastor, por quê? Principalmente se você sabe que o erro está com você. Você já sabe qual é a raiz do problema. Você já sabe qual é a causa da tempestade. Vai orar para quê? Ele teve dignidade, ele nem orou. Ele nem orou. Então não caia na besteira de repente de querer orar a Deus para manter uma fachada espiritual. Irmão, Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que antes de sair uma palavra sequer da nossa boca, aleluia, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Tem pessoas que oram pedindo uma direção de Deus, e sendo que ela já sabe o que deve ser feito. Deus já falou. Deus já falou o que deve ser feito. Deus já falou o que deve deixar de ser feito. Mas a pessoa não obedece. Deus já falou para renunciar, mas a pessoa não renuncia. Deus já falou para a pessoa mergulhar na presença dEle, buscar mais, mas a pessoa não obedece. Tem coisa, olha Deus, olha o que Deus está falando no meu coração aqui. Tem coisa que não precisa orar não, irmão, é atitude. Tem coisa que não é oração, é ação. É você pegar a palavra oração, pôr um pé na frente e cortá-la no meio. Por ação. Colocar atitude. Tem momentos que a gente não tem que orar. Tem que criar vergonha na cara e renunciar. Tem que criar vergonha na cara e obedecer aquilo que Deus já falou com a gente. E talvez essa noite você se identifique, sabe com quem aqui? Não é nem com Jonas, porque Jonas é o sentimento, é tudo aquilo que te afasta de Deus. A visão da mensagem aqui hoje é essa. É aquilo que te afasta de Deus ou Jonas, é o que você tem que jogar no mar hoje. Amém? E talvez você se identifique, sabe com quem? Com o capitão do navio. Aleluia. Porque assim como o capitão do navio, tem pessoas que estão enfrentando tempestades perigosíssimas na vida. E não é por algo errado que a pessoa fez. Olha que interessante. Enfrenta uma tempestade e sendo que nem fez coisa errada. Ah, é? E por quê? Porque permitiu que pessoas erradas entrassem na sua embarcação. Porque vendeu o ingresso para quem não deveria vender. Colocou para dentro da sua embarcação. Quem está pegando isso aqui? Colocou para dentro da sua vida quem não deveria ser colocado. As tempestades às vezes aparecem pelo simples fato de você colocar para dentro do barco pessoas que não têm nada a ver com o propósito que Deus estabeleceu para você. Mas eu
não fiz nada errado, Deus sabe disso. Eu não fiz nada errado, eu estou andando certo. Mas pelo simples fato de você colocar para dentro da embarcação alguém que não tem nada a ver com o propósito que Deus estabeleceu para você, vai gerar uma tempestade, um vento forte que o próprio Deus mandou. Tem tempestade que aparece na nossa vida, igreja. Sabe por quê? Porque nós continuamos colocando pessoas erradas para dentro da embarcação, para dentro da nossa vida, para caminhar junto com a gente. E eu não estou falando que você deve virar a cara com alguém, pelo amor de Deus, hein? Deixar de ser amigo das pessoas, de jeito nenhum, nada disso. Mas chega um momento na vida, escuta o que eu vou te falar, chega um momento na vida que nós precisamos rever algumas coisas. Rever algumas companhias, algumas amizades, algumas parcerias, algumas sociedades. Presta atenção no que Deus está falando. Se for preciso, não apenas reveja, mas se for preciso, tome algumas decisões. Credo, pastor, goste a pessoa não, porque o importante é você não sair da direção que Deus te deu. Se for preciso, você tem que se posicionar e dizer: olha, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, mas eu não quero mais esse tipo de conversinha e comentário com o meu nome. Quem está entendendo? Tem momento que você tem que colocar limite. Tem momento que você tem que se posicionar. Olha, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, mas não mistura as coisas não, porque eu não vou admitir. Eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, mas não venha falar mal de ninguém para mim. Ah, eu sou seu amigo, mas eu não quero mais ver essas coisas que você está mandando aqui no meu celular não, rapaz, do meu WhatsApp. Quem está entendendo? Tem momento que você tem que estabelecer limite. Mas parece que as pessoas, elas têm medo de perder, sabe o quê? A popularidade, a aprovação das pessoas. E elas então acabam aceitando tudo para ganhar aprovação. Ah, mas se eu achar ruim, eles vão me ignorar. As pessoas vão se afastar de mim. Que se afaste. Olha para cá. Que se afaste, que se exploda. Porque se alguém deixar de ser o seu amigo um dia, ou a sua amiga, porque você estabeleceu um limite para não sujar a sua alma, essa pessoa na verdade nunca foi a sua amiga. Está entendendo isso? Estou sendo claro com vocês aqui? Deixa isso para lá logo, se for o teu caso. Deixa isso para lá, lança esse Jonas para bem longe da sua vida. Porque esse tipo de pessoa que sai da sua vida não é perda, é livramento. Meu Deus. Queira do seu lado pessoas que te ajudam a ser melhor e não pior. Vou repetir. Queira do seu lado pessoas que te ajudam a ser melhor e não pior. Aleluia. Amigo de verdade não fala mal de ninguém. Amigo de verdade não coloca ninguém contra você. Quem é o seu amigo de verdade, quem é a sua amiga de verdade, respeita os limites que você coloca. Olha aqui para mim, estou terminando. Jonas estava no barco, mas eles jogaram Jonas para fora do barco. Jogaram ele no mar, e quando eles colocaram Jonas para fora, a Bíblia diz que imediatamente a tempestade parou, o mar se acalmou. Diga glória a Deus. Então a causa da tempestade não é o que está fora, mas é o que estava dentro. E a minha pergunta para você hoje é: quem é que você tem aí dentro do seu barco? Quem é que você está colocando para dentro da sua vida? Você tem Jonas? Quem é Jonas? Ah, tudo que te afasta de Deus. Você tem Jonas no seu barco? A desobediência, uma má amizade, uma mágoa, um vício, uma fraqueza, algo que traz prejuízo, problema, tempestade para você? Você tem Jonas no seu barco? Ou você tem Jesus que acalma a tempestade? E além de acalmar a tempestade, quando Jesus está no seu barco, aleluia, Ele gera bonança, segurança, paz, aleluia, equilíbrio, esperança, confiança. Decida hoje acabar com essa tempestade. Jogue Jonas no mar. Jogue para fora do seu barco hoje. Lança para fora da sua vida o que precisar. A mágoa, o ressentimento, o vício, a fraqueza, seja o que for, coloca Jesus para dentro do seu barco. Porque com Jesus no barco a tempestade acalma, o vento cessa, tudo se resolve. Aleluia. Mas com Jonas no barco, sinto em te informar, mas a tempestade não vai passar. Não vai parar. E muitas vezes nós colocamos Jesus para fora do nosso barco para continuar mantendo Jonas. Versículo 17, encerrando. O Senhor ordenou que um grande peixe então engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aleluia.
Quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui essa noite, que tem algumas coisas acontecendo, coisas ruins têm acontecido na sua vida ultimamente, coisas que você não gostaria que estivesse acontecendo. E eu venho aqui hoje trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Tem coisas que andam acontecendo na sua vida, que para você parece ser ruim, porque você não queria que tivesse acontecendo. Mas a verdade, isso é uma intervenção divina para resgatar você. Aleluia. Como assim um vento forte desse? É uma intervenção divina, é um vento mandado por Deus para resgatar você, para tirar você da sua teimosia, aleluia, da sua desobediência e colocar você no caminho do propósito, trazer você para o propósito dele de novo. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Aquele peixe não veio para matar Jonas, pelo contrário, aleluia, o peixe veio para salvar Jonas. O peixe é a situação. Essa situação não veio para te matar, ela veio só para te fortalecer, para corrigir a tua rota. Essa situação veio para salvar você. Só que Jonas não conseguiu enxergar isso, como muitas pessoas não conseguem. Ele não enxergou de imediato isso, sabe por quê? Porque quando você está dentro do processo, é difícil você ver isso. Você vai precisar de alguém te sinalizando, ó, tá errado, ó, cuidado. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Esse peixe que te engoliu, essa situação onde você se encontra preso, irmão, isso é uma intervenção divina na sua vida. E o Senhor fala para você hoje, isso não veio para te matar. Eu permiti esse peixe te engolir, essa situação, essa prisão, para te salvar, para trazer você de volta para a minha vontade que você fugiu. Às vezes nós queremos entender tudo que Deus faz. Esse é o nosso grande problema. A gente quer entender tudo o que Deus vai fazer, a hora que Ele vai fazer, como que vai ser. E por querer entender demais, a gente acaba perdendo a nossa bênção. Quem sabe você não está aí esperando que Deus vai agir de um jeito, de uma forma, e Ele está dizendo para você hoje através dessa palavra, eu vou agir, mas eu vou agir do meu jeito. Eu vou fazer, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. No meu tempo, do meu jeito. E eu faço do jeito que eu quiser. Sabe por quê? Lá em Filipenses 2,13 ele vai falar que tanto o querer, ó, eu faço o que eu quero. Tanto o querer quanto o realizar, o efetuar, é dele. Segundo a boa vontade dele. Aleluia. Segundo a boa vontade dele. Ainda que você não entenda, a vontade de Deus, o querer de Deus, o realizar de Deus na sua vida, é segundo a vontade dele. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. É isso que Ele tem para você. Aleluia. A equipe de louvor pode subir, por favor. E para finalizar, às vezes acontece coisas na nossa vida que nos machuca profundamente. E alguns de vocês sabem claramente o que eu estou dizendo aqui. E Deus, através do nosso sofrimento, muitas vezes Ele consegue então trabalhar em nós. Você quer ver uma coisa? Através do sofrimento, Deus Ele consegue fazer com que a gente tome alguns posicionamentos e tome algumas decisões corretas na nossa vida. Quantos de nós estamos aqui hoje? Porque lá atrás nós enfrentamos momentos ruins, de sofrimento. E Deus sabia que aquele sofrimento ia te trazer para a presença dEle. Ah, meu Deus! Então Ele age em cima desse sofrimento que para você é ruim. Deus vê uma oportunidade de trazer você cada vez mais para a presença dEle. Existe um propósito de Deus, igreja, nos momentos difíceis e ruins que a gente passa. E não passamos porque Deus quer o nosso mal, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Mas é porque Ele sabe que através do sofrimento a gente vai tomar a decisão que precisa. Eu quero dizer para vocês, na direção de Deus, que existe um propósito de Deus nesse momento difícil e ruim que você está passando. E que você não queria passar. Mas existe um propósito de Deus aí. Aliás, tudo tem um propósito de Deus. E isso aí não está acontecendo porque Deus quer o seu mal. Pelo contrário. Deus sabe que através desse sofrimento e através dessa palavra hoje, Ele vai fazer você se posicionar e voltar para o centro da vontade dEle. Entendo o que Deus está dizendo aqui hoje. Vou resumir isso aqui para a gente orar. O barco, a embarcação,
é a sua vida, amém? O porão do barco, do navio, é o seu coração. Jonas é o que está dentro do porão, o que muitas vezes faz você cair num sono profundo e fugir, te afastar da vontade de Deus, da direção que Deus já te deu. Teimosia, autossuficiência, arrogância, prepotência, vício, mágoa, ódio, ira e tudo mais que você pensar. E a palavra de Deus para mim e para você hoje aqui é: joga o Jonas no mar. Joga o Jonas para fora do seu barco, da sua vida. Porque enquanto você não tirar isso da sua vida, a tempestade não vai parar. Mas se você decidir jogar o Jonas no mar hoje, aleluia, o mar vai se acalmar. Ainda essa semana você verá grandes trabalhares de Deus. Então eu te pergunto no final dessa mensagem: será que esse peixe que te engoliu, essa situação que você está enfrentando, não seria então, talvez, de certa forma aqui, uma maneira que Deus achou para corrigir a sua rota, não, hein? Essa situação que você está enfrentando? Será que não foi uma maneira que Deus enxergou e viu para te resgatar do caminho errado que você pegou, Jonas, e colocar você de novo no caminho do propósito que Ele tem para a sua vida? Fica de pé, por favor. O texto que nós lemos aqui foi o capítulo 1. Eu vou resumir, não preciso... olha isso aqui. Nós estamos dentro do tempo ainda, glória a Deus. O texto que eu preguei para você aqui foi o capítulo 1. Mas quando jogam ele no capítulo 2, começa o capítulo 2. No capítulo 2, já dentro do peixe, enroscado numa situação complicadíssima, que ele mesmo criou. Lembrando que ele mesmo criou com as suas próprias mãos, com as suas escolhas e decisões. Jonas começa agora, dentro da barriga do peixe. Não tinha mais o que fazer, só sobrou a boca dele. Às vezes é assim, né? Deus nos leva numa situação que só sobra oportunidade para orar e falar com Ele. E ali Jonas começa a falar com Deus agora das suas angústias. Ele começa a abrir o coração dele e fala tudo que ele estava sentindo. Ele começa a falar para Deus, ali dentro do peixe, que ele estava se sentindo a pior pessoa do mundo. No capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer que os olhos do Senhor estavam lançados. Ele estava lançado diante dos olhos do Senhor, jogado fora da tua presença. Coloca a ACF, só essa daqui para a gente entender melhor. ACF. Olha o que ele disse, dentro do peixe: lançado eu estou diante dos teus olhos. Sabe o que ele está falando? O que eu sinto aqui dentro agora, Senhor, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Eu sinto que o Senhor não está nem olhando para mim mais. Quem sabe essa aqui não é a fala de alguém que está aqui hoje? O Senhor não está nem olhando para mim mais. Aí no capítulo 2, ele começa então a ser grato. Agora volta para a linguagem de hoje, por favor. Lá no versículo 5, 6 e 7, ele começa a ser grato a Deus. Ele começa a lembrar de tudo que Deus fez para ele. Aí ele começa a falar, ele muda a oração. Ele começa a reclamar, falar que Deus não liga para ele, que ele não está nem olhando para ele. Mas aí ele começa: as águas vieram sobre mim, Senhor, e me sufocaram. O mar me cobriu completamente, as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça, a minha mente está confusa. Quem está pegando isso aqui? Minha mente está confusa, Senhor. Olha aqui, desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ele começa a lembrar dos livramentos que Deus já deu para ele. Ele começa a lembrar dos livramentos. E ele começa a falar: quando senti que estava morrendo, quantas vezes, Senhor, eu senti que eu ia morrer, eu senti que não tinha mais jeito para mim, e eu lembrei de Ti, ó Senhor. E na minha oração, cheguei a Ti no Teu santo templo. Eu lembro quando eu estava firme na Tua casa. Oh, aleluia. Coloque o 9, por favor, só para encerrar. Mas eu cantarei louvores ainda. Eu creio, Senhor. Eu estou passando essa situação aqui, ó. Mas se eu estou respirando, a Tua palavra diz que enquanto há fôlego, há esperança. Eu cantarei louvores ainda e Te oferecerei sacrifícios. E cumprirei o que Te prometi. Eu vou fazer Tua vontade. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então naquele momento,
Quando ele acaba, ele fala: coloca o 10 para mim. Sabe o que aconteceu? Naquela hora, Deus dá ordem ao peixe. Naquela hora, ele: você reconheceu tudo que eu já fiz na sua vida agora? Os livramentos, quantas vezes eu livrei você da morte? Tá, então eu não vou responder a sua oração. Não vou falar com você, Jonas, mas eu vou falar com a situação que te prende agora. Então Deus não fala com ele, não responde para ele, mas Deus dá ordem ao peixe que prendia ele. Se você reconhecer hoje, se for grato a Deus, lembrar de tudo que Ele já fez por você, não importa a situação que você esteja, Deus dará ordem para a sua situação hoje. Pega isso aqui. Ele estava orando, não sabia nem o que estava acontecendo do lado de fora. Ele estava orando, parecia que Deus não estava respondendo, mas não estava respondendo ele, mas estava dando ordem ao peixe. Enquanto ele orava, Deus movia a situação. Enquanto ele orava, enquanto ele agradecia, Deus movia a situação que prendia ele. E quando ele menos esperou, o peixe coloca ele para fora de novo. Coloca a mão no coração. Esse é o momento de você fazer o que Jonas fez. Perceba que no momento em que ele começa a ser grato a Deus, na mesma hora Deus dá a ordem ao peixe para cuspir ele na praia. Deus tira alguém aqui hoje de uma situação que você não via saída. Pai, nós te pedimos nessa noite, primeiramente perdão por tentar muitas vezes fugir da tua vontade, da tua direção, não te obedecer. Aleluia. Oh Espírito Santo, mais a tua presença aqui, Senhor. A verdade é que nós não sabemos o real motivo de algumas tempestades, mas a sua palavra hoje mostrou claramente a raiz do problema para nós. Muitas delas são resultado da nossa teimosia. Vai falando com Ele. Muitas dessas tempestades é resultado da nossa desobediência, por tentar muitas vezes fugir da tua vontade, do teu chamado, e achar que nós sabemos, aleluia, o que é melhor para nós, Senhor. Mas essa palavra hoje veio para nos despertar de um sono profundo, e olhar para dentro de nós, do nosso coração, no porão da nossa embarcação hoje, e reconhecer um real motivo que precisa ser lançado para fora. Queremos reconhecer, com a ajuda do Teu Espírito Santo agora, Pai, reconhecer qual é o Jonas que nós precisamos lançar para fora hoje. Vai revelando para cada um de nós. Traga a nossa memória nesse momento. Se a mágoa, o ressentimento, a raiz de amargura, meu Deus, vai revelando agora ao Teu povo. Qual é o Jonas que você precisa colocar para fora hoje? Lança ele para fora agora. Você já perdeu muitas coisas da sua vida. Deus está dizendo, é hora de colocar para fora tudo aquilo que te atrapalha, que impede você de cumprir o meu propósito, tudo aquilo que está fazendo você perder coisas importantes, pessoas de valores. Joga o Jonas no mar. Tira. Vai tirando a mágoa, vai tirando o ressentimento, tira agora, tira o ódio, tira o desejo de vingança, volte ao propósito de Deus, não fuja mais da minha presença. Deus está dizendo, joga o Jonas no mar. Abra sua boca agora e comece a agradecer a Ele. Nesse momento, enquanto você vai sendo grato pelos livramentos que Ele já te deu, reconhecer tudo que Ele já fez na sua vida, vai agradecendo agora. Agradeça. Enquanto você agradece agora, Deus começa a dar ordem para a situação que você não vê saída. Deus está dando ordem à situação nesse momento. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos nesse momento, Senhor, pelo ar que estamos respirando. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo ministério, pelo templo, pela casa, o lugar onde o Senhor preparou para que nós possamos ouvir a Tua voz, engrandecer o Teu nome, te exaltar, porque o Senhor é digno de